Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam, muito bem. Eu sou a professora Maísa e hoje nós vamos ter uma aulinha divertida, mais uma aula de geografia para as turmas de primeiro e segundos anos. E o conteúdo é meios de comunicação, aulinha de número 4. Vamos lá? Mas antes eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão nos assistindo no canal 22.1 das 7 às 8 horas da manhã? E à tarde no canal 22.3 da 1 às 2 horas da tarde? E por um acaso vocês têm perdido alguma aulinha? Já sabem, né? Vão lá no YouTube, Escola na TV Abreu e Lima e podem assistir as nossas aulas, reprisar as nossas aulas sempre que vocês acharem necessário. Então temos o YouTube e a TV Nova Canal 22. Vamos lá. Conceito de meios de comunicação. Para a gente entender bem, desde o começo, tá certo? Até as classificações dos meios de comunicação. Meios de comunicação são todos os instrumentos utilizados para a transmissão de informações e ideias, além de promoverem a conexão entre pessoas ou grupos de pessoas. O que é isso? Meios de comunicação são basicamente tudo que ligam uma informação a uma determinada pessoa ou determinado grupo de pessoas, tá certo? Eles podem ser individuais, que são quando se estabelece a comunicação entre um indivíduo e outro indivíduo, ou grupo restrito ou de massa, quando a informação é propagada para uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo, da mesma forma, tá certo? Desde a invenção da escrita até o surgimento da internet, os meios de comunicação passaram por profundas transformações e adaptações. Entre os mais utilizados já atualmente, na nossa atualidade, estão a televisão, o computador e os celulares. Tipos de meios de comunicação. Temos aqui dois tipos de meios de comunicação. O primeiro, meios de comunicação individual. O que seria meios de comunicação individual? A própria palavra, tá certo? As próprias palavras já vão dando um sentido do que vem por aí. Olha só, são aquelas ferramentas que permitem a troca de informações em nível interpessoal e de uma maneira direta, de um indivíduo a outro ou entre um pequeno grupo de pessoas. O público emissor e o receptor da mensagem é, portanto, limitado. Os principais exemplos são carta, telefone, celular, por meio de aplicativos e mensagens. Vamos lá explicar bem isso aí. Os meios de comunicação individual, eles vão comunicar a informação de um indivíduo a outro indivíduo. Quando eu quero contar um recado, uma mensagem, eu faço o quê? Eu boto no jornal para todo mundo saber daquela notícia? Ou eu ligo para o meu amigo e digo: oi, amigo, eu tenho uma notícia para te contar. Ou quando eu quero escrever uma carta para uma pessoa longe da gente, em outra cidade, em outro estado, em outro país, ou um e-mail lá no computador, que é aquela carta digitalizada. Será que as informações que eu coloco nesse tipo de meio de comunicação individual são informações que é para todo mundo saber, ou uma comunicação entre um indivíduo e outro indivíduo, que é chamado ali de emissor, de quem faz, e o receptor, quem recebe? E aí, individual é essa informação geral ou essa informação específica? Pois bem, como o próprio nome já diz, é um meio de comunicação individual. Que temos aqui algumas opções: carta, telefone, celular,
por meio de aplicativo de mensagens e e-mails, que são aquelas cartas, né, de antigamente, instantâneas, que a gente envia aqui e a pessoa já recebe rapidamente no local onde se encontra. Temos também outro tipo de meios de comunicação, que é meios de comunicação em massa ou social, que é o quê? O oposto, o inverso ao individual. Se no individual é de um emissor para um receptor, no de massa ou no social, são aquelas ferramentas utilizadas para estabelecer a comunicação e a troca de informações com uma vasta quantidade de pessoas, até mesmo populações inteiras. Os principais exemplos são rádio, televisão, jornal, revista e internet. Essas informações contidas no meio de comunicação de massa ou social são informações para a população no geral. Quando você liga lá a televisão, no telejornal, aquela informação que o jornalista disse lá na bancada do jornal, é para quem? É só para você? Será que ele fez aquele jornal todinho só para uma pessoa? Um exemplo mais prático, será que essa aulinha que tia Maísa está dando é para um aluno só? Para um apenas estudante? Ou será que é para todos os estudantes do primeiro e do segundo ano? E aí? Muito bem. Essa informação que tia está passando aqui do conteúdo de meios de comunicação é uma comunicação em massa ou social, porque está atingindo um grupo grande de indivíduos. E essa informação que eu estou citando não é uma informação confidencial nem restrita, é uma informação que é para a massa de primeiro e de segundo ano, tá certo? E também temos as classificações dos meios de comunicação. Fica bem ligadinho aí, tá certo? Porque vocês vão precisar compreender bem direitinho as características dessa classificação dos meios de comunicação. O primeiro, são os escritos. Antes de tia ler ali sobre os escritos, o que é que vocês pensam sobre meio de comunicação escrito? O próprio nome já está falando, são os escritos. São eles as cartas, tá certo? Que podem ser de comunicação individual, e temos também os de comunicação em massa, que podem ser aqueles e-mails enviados para um grande grupo de pessoas, tá certo? Eu vou ler para vocês bem especificado para vocês entenderem. Os escritos são os meios em que a informação é transmitida via linguagem escrita. Em muitos casos, como nos livros, jornais e revistas, disse que são meios impressos ou mídia impressa, produzidos em gráficas e difundidos em ampla escala. Podem ser individuais, como cartas, ou de massas. Aqui mesmo, nessa leitura, eu já trouxe para vocês alguns exemplos. Livros, jornais e revistas são os de quê? De comunicação em massa. Um livro é apenas para uma pessoa ler ou para uma vasta gama que se interesse por aquele conteúdo? Justamente, são de comunicação em massa social, em grupo. E temos também dentro dos escritos, aqui que eu citei para vocês, cartas, que é de um emissor para um receptor. Temos também outra classificação. Tinha a escrita e agora temos a sonora. Pensa aí na palavra sonora. O que é que dá para entender? São os meios em que a informação é transmitida por ondas sonoras. Os principais exemplos dessa categoria de meio de comunicação são o telefone e o rádio. Pois bem, também nessa classificação sonora temos as subdivisões para o grupo, para a pessoa, para o indivíduo e para a grande massa. Por quê? No telefone eu vou falar com uma pessoa e no rádio eu vou difundir, ou seja, expandir toda essa informação para o grande grupo
que se interesse em ouvir aquela informação. E são via o quê? Ondas sonoras. Temos também outra classificação, as audiovisuais. São os meios em que a informação é transmitida de forma mista. Mista é o quê? Que mistura tanto uma quanto a outra. De forma mista, tanto por meio de imagens difundidas em uma tela, quanto por meio de um áudio, o que ocorre simultaneamente. Com exemplos, temos o cinema e a televisão. Veja só, quando a gente fala de informação audiovisuais por cinema e por televisão e é mista, é porque naquela informação nós temos o visual e temos também o auditivo. Nós conseguimos ver e nós conseguimos escutar. Então, são dois tipos de informação. Não apenas o que a gente está vendo, mas também o que nós estamos escutando. O outro, multimídia. São os meios em que a transmissão da informação ou das informações acontecem por meio de diversas formas ao mesmo tempo. Isto é, por meio de imagens estáticas e dinâmicas, textos e áudios são exemplos DVD e CD-ROM. Veja só, nessa multimídia tem, muitas informações. A gente vê, a gente escuta, a gente consegue ler. Então, tem vários tipos de informações sendo transmitidas de maneiras diferentes, onde nós que estamos recebendo essas informações conseguimos adquiri-las não apenas pelo que estamos escutando e vendo, tá certo? A gente consegue ler, a gente consegue ver e a gente consegue escutar. E exemplos estão aí, o DVD e o CD-ROM. Tenho também o hipermídia. Hipermídia, tia, nunca ouvi falar. Vai ouvir falar agora. Os meios de comunicação hipermídia se assemelham ao anterior que tia falou, que é a multimídia, no sentido de reunir diversas linguagens em um mesmo ambiente, que neste caso é computadorizado, tudo lá no computador. No entanto, a sua inovação está na presença do hipertexto, que permite o usuário fazer a própria seleção de conteúdos que deseja acessar no momento. Veja, num DVD, eu posso dizer lá ao cantor, não gostei desse tipo aqui de música, eu vou colocar ou vou inserir outra música nesse DVD. Posso? Não. Porque, embora estejamos na multimídia de vários tipos de formas que estão sendo inseridas aquelas informações, eu não posso alterar. Já na hipermídia, eu posso fazer a minha própria seleção de conteúdos em que eu desejo acessar e que eu desejo assistir, de acordo com a maneira que eu me interesse por aquele determinado conteúdo. Deu para entender? Deu para vocês diferenciar? Próximo. Um resumo bem prático para a gente fixar na nossa cabeça tudo que falamos até agora. Os meios de comunicação são instrumentos utilizados para transmissão de informações. Então, pega tudo aquilo que a gente falou e fixa na cabeça. É transmissão de informações. Segundo tópico. Eles podem ser individuais quando a comunicação ocorre em nível interpessoal. Olha ali no slide faltando um interpessoal, tá certo? Ou de massa, quando se atinge um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Então, o segundo tópico fala de quê? Dos individuais, que são os tipos individuais ou de massa. Terceiro tópico, são classificados ainda em escritos, sonoros, audiovisuais, multimídia e hipermídia. São essas 5 classificações. Vocês gravam lá. Escrito, sonoro, audiovisuais, multimídia e hipermídia. E o último tópico, jornais, televisão, telefone, computador, celular e internet são os principais meios utilizados quando? Na nossa atualidade. Como funcionam os meios de comunicação?
O telefone faz a transmissão de ondas sonoras a longa distância, o que facilitou muito a comunicação interpessoal em todo o mundo. Veja só, quando o telefone ele surgiu, ele foi para facilitar. Quando as pessoas queriam dar uma notícia, por exemplo, tia Maísa, ó, tá grávida. Aí eu quero dizer para os meus amigos lá de outra cidade, como é que eu faço? Eu tinha que, muitas vezes, ir caminhando ou ir no cavalinho, ir lá mandar uma pessoa contar a notícia. Aí agora, ó, isso durava vários dias, tá certo? Até semanas. Aí agora eu pego o telefone, fulana, uma notícia. E aí facilitou o tempo que essa informação chegava a quem? Ao receptor. Temos também o rádio. Como é que esse rádio ele funciona? Trata-se de um meio de comunicação de massas que propaga informações pelo som. É contemporâneo do telefone, tendo surgido também em meados do século XIX. Ou seja, o rádio ele surgiu um pouquinho ali, os dois surgiram no século XIX, mas o celular ele foi bem depois, tá certo? E temos também a televisão, que realiza a transmissão de imagem e som em tempo real, ao vivo. Às vezes é gravado, tá certo? Tá lá, foi gravado e aí é exibido em determinado momento. Mas a televisão, ela é um recurso que pode ser transmitido ao vivo. O que é ao vivo? No mesmo tempo que o jornalista está lá falando de frente para a câmera, pronto, tia está aqui falando de frente para a câmera, vocês podem estar escutando, poderiam, se fosse ao vivo, estar assistindo ao mesmo tempo, tá certo? Olha ali o celular, olha o rádio e olha a televisão. Claro que hoje tem outros tipos de televisão, mais modernos, de rádio, de celular, não é isso? Aqui é a evolução dos meios de comunicação, tá certo? Teve um longo caminho para você hoje ter o seu telefone, seu aparelho de celular, teve um longo caminho que foi percorrido. Ó, pinturas rupestres, que eram aquelas pinturas que eram feitas com cacos ou com tintas extraídas de sementes, de frutos, de flores, que eram escritas ali, ó, nas paredes, nas pedras, tá certo? Para se comunicar, geralmente eram com desenhos, chamados de pintura rupestre. Até chegar hoje, tá certo? No telefone celular e na internet, teve longos anos de estudo, de pesquisa, de adaptação, tá certo? Então, foi um caminho muito longo que foi percorrido até chegar hoje à tecnologia atual. Eu não vou ler para vocês aqui, mas vocês conseguem entender que teve um longo período de evolução nessa comunicação até estarmos na atualidade. Eu vou deixar para vocês agora uma atividade. Primeiro, qual figura é considerada um meio de comunicação individual? Qual figura? A televisão? O rádio? O celular? Você precisa entender que tia falou lá na frente. O que é esse meio de comunicação individual? Onde você transmite a informação do emissor ao receptor. E qual desses é o meio de comunicação? Quem disse a televisão, quem disse o celular, acertou. Agora uma próxima atividade. Qual figura é considerada um meio de comunicação em massa social? Aquele para o grande grupo. Celular? A gente já falou na atividade anterior. Jornal? Ou carta? Eita, tia, agora estou em dúvida. É o celular? É o jornal? E aí, engrenadinho? O que é que você acha? Hã? Olha, o engrenadinho acertou. Sabe por quê? Ele disse que é o jornal. Porque a informação é passada não apenas para um indivíduo, mas para a grande massa que se interessar por aquela informação. Eita, olha. E agora, ligue os meios de comunicação às figuras que mostram onde eles estão sendo usados. Ali, ó,
o jornal, olha o menininho lendo aquele jornal. E agora, o menino escutando a música, dançando, se alegrando no rádio. E olha a amiguinha lendo a carta que recebeu. E agora, olha a outra no telefone, no orelhão, que às vezes nem existe mais, mas por aí tem alguns orelhões, que são aqueles telefones públicos, onde a gente poderia se comunicar mesmo sem ter o aparelho dentro das nossas casas. E o desafio para finalizar? Com o auxílio da mamãe, papai ou responsável, construir um meio de comunicação com materiais reciclados. Olha aqui uns exemplos que eu trouxe para você, ó. Um computador, um notebook, um telefone celular, né? Daqueles telefones não sem ser móvel, mas fixo na casa de vocês. E olha o outro tipo ali, ó, com as teclinhas de quê? De tampa de garrafa. E aí, eu quero que vocês façam com a ajuda da mamãe e se divirtam e brinquem, tá certo? Porque além de vocês estarem aprendendo e fixando sobre o que são meios de comunicação, vocês vão estar o quê? Produzindo e brincando. E eu agradeço a vocês. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, ó. Um grande beijo. Tchau, tchau.